Henrique Pacheco. Tenho 42 anos, nasci e cresci em Santarém, no Pará. Meu pai foi barqueiro no rio Tapajós e minha mãe trabalhava vendendo artesanato na orla. Quase todo mundo que nasce aqui aprende a andar de barco antes de aprender a andar de bicicleta. Eu sempre fui acostumado com a mata. As trilhas, as praias de rio, os igarapés, os barulhos noturnos, nada disso nunca me assustou. Sempre repeti a frase que meu pai dizia: floresta não engole quem sabe respeitar. Eu acreditava nisso, até a noite em que vi algo que não sei explicar até hoje. Não gosto de falar sobre isso, mas desde que começou essa moda de relatos na internet, achei que talvez seja a hora. Porque aconteceu de verdade. E aconteceu comigo. Em agosto de 2017, eu trabalhava como guia autônomo. Levava turistas de Alter do Chão para fazer pernoite na mata, em pontos mais afastados. Era tudo organizado, seguro e, acima de tudo, dentro da área permitida. Nesse dia específico, eu estava sozinho. Eu tinha ido até a região da Floresta Nacional do Tapajós, perto da comunidade de Maguari, para fazer reconhecimento de uma nova rota. Eu queria testar uma trilha que levava até uma nascente escondida. Cheguei na mata por volta das 16 horas. O clima estava abafado, umidade lá em cima, típico daquela época. Preparei minha rede, acendi um fogo pequeno só para espantar mosquitos e comecei a caminhar pela trilha. A mata ali é fechada, o tipo de fechada que deixa a luz do sol entrar em manchas. E o chão sempre soa úmido, mesmo sem chuva. Eu estava a uns 40 minutos da base quando ouvi um som que nunca tinha ouvido antes na floresta. Não era macaco, não era preguiça, não era bujo, não era porco do mato. Era mais alto, mas ao mesmo tempo mais leve. Um som vindo de cima, muito acima. Algo correndo sobre as copas. Sim, correndo acima das árvores. Eu parei na hora. Ouvi de novo. Não era queda de galho. Os galhos não quebravam. O som parecia rápido, contínuo, como algo saltando entre as árvores. E não era pequeno. A Amazônia tem macacos grandes, mas nenhum com aquele peso. O chão não tremeu, mas senti uma pressão no ar, como deslocamento. Eu virei devagar e olhei para cima. Nada, só as folhas altas se movendo de um jeito estranho. A brisa vinha do leste, mas as folhas balançavam para o oeste, como se algo estivesse passando por cima delas, e rápido. Foi aí que percebi que a coisa, fosse lá o que fosse, estava me acompanhando. Eu dava 2 passos, e o som de cima dava 2. Eu parava, e ele parava. A mata inteira parecia segurar a respiração. Quando finalmente cheguei na clareira pequena da nascente, o barulho cessou. Do nada, eu deveria ter ido embora, mas quis ser racional. Pensei, deve ser só um macaco-aranha, ou um grupo deles. Preparei minhas coisas, tirei fotos, marquei coordenadas no GPS. Mas enquanto eu fazia isso, senti algo que nunca senti na mata antes. A sensação de estar sendo observado de cima. Eu olhava para as copas e sentia aquele desconforto. Sabe quando você sente o peso de um olhar mesmo sem ver ninguém? Era isso. Decidi voltar. A trilha já estava escurecendo e a mata fica perigosa à noite. Peguei minhas coisas e iniciei o retorno. Foram 10 minutos de silêncio total. Nenhum inseto, nenhum pássaro, nenhuma ararinha passando. E aí, o som voltou. Mas dessa vez, lentamente. Como se a coisa tivesse descido alguns metros. Um arrastar leve. Um peso sobre galhos grossos. Um movimento de algo muito grande, mas tentando ser silencioso. Eu sentia pequenas folhas caindo perto de mim, tão leves que pareciam poeira. E então, pela primeira vez, eu vi. Não a coisa inteira, mas uma parte dela. Um braço, ou o que parecia um braço. Ele passou entre 2 copas, rente ao topo, rápido, mas não rápido o suficiente. Era comprido. Muito comprido. Longo demais para ser humano. E não era peludo como um macaco. Era uniforme. Sem pelos, sem detalhe. Parecia pele. Pele escura. Mais escura que sombra. O movimento foi tão fluido que só percebi completamente segundos depois. Eu senti o coração bater nas costelas.
A clareza veio como choque elétrico. Alguma coisa estava seguindo meus passos entre as copas. Eu acelerei. A coisa acelerou. Eu parei. A coisa parou. Até que, a uns 15 minutos da base, algo aconteceu que me gelou por dentro. O som desceu, como se estivesse descendo árvore por árvore, galho batendo, folha caindo, madeira rangendo. E então, silêncio. Eu levantei a lanterna para cima e vi duas coisas ao mesmo tempo. Um movimento grande entre as sombras, como se algo estivesse mudando de posição. Duas formas circulares refletindo a luz, como se fossem olhos, mas não estavam na altura de um animal. Estavam muito acima e estavam parados, mirando diretamente para mim. Eu tentei gritar, mas minha voz não saiu. Fiz o que pude. Continuei andando, sem correr, sem olhar mais para cima. Minha respiração estava irregular, mas eu sabia que correr na mata é pedir para cair. Eu tinha certeza que aquilo ia descer atrás de mim, mas não desceu. A coisa apenas acompanhou, de cima, até eu chegar na base. Quando atravessei o limite da clareira e pisei na área mais aberta, o som sumiu, como se nunca tivesse existido. Eu sentei no chão e fiquei ali uns 20 minutos tremendo. Naquela noite, voltei para Santarém antes do previsto. Nunca levei turistas para aquela rota. E nunca mais fui sozinho até aquela nascente. Tem gente que fala que a Amazônia é cheia de espíritos. Outros dizem que tem animais que nunca foram catalogados. Tem quem diga que a floresta é viva e que às vezes ela só observa. Eu não sei. O que eu sei é que existe algo lá em cima. Algo que se move entre as copas. Algo grande, silencioso, inteligente. E que naquela noite, por algum motivo, me escolheu para seguir. Mas não para atacar, para observar. E essa talvez seja a parte mais assustadora. Meu nome é Daniela Farias, tenho 36 anos, sou professora de biologia aqui em Manaus. Mas antes disso, fui criada na comunidade ribeirinha de Nossa Senhora de Fátima, perto do encontro do Rio Negro com os Solimões. Eu cresci ouvindo histórias da mata. E sendo sincera, sempre achei tudo exagero de adulto ou superstição de avó. Até que, em 2012, eu vi algo no rio que me fez repensar absolutamente tudo. E eu não era criança. Eu já era adulta, com diploma, com estudo, com razão. Mesmo assim, até hoje tenho dificuldade de entender o que aconteceu. Naquele ano, eu estava visitando minha mãe na comunidade. Era uma época boa, sem cheia absurda, sem seca extrema. Os rios estavam navegáveis e a vida seguia tranquila. Numa tarde qualquer, meu irmão, o Jonas, chamou. Vamos pescar no igarapé do Irapé? Tá cheio de tucunaré lá. Eu aceitei na hora. Pegamos o barco pequeno, o motor rabeta, e seguimos por quase 30 minutos até o igarapé. O dia estava lindo. Sol fraco, brisa boa, água escura do jeito típico do negro, quase sem reflexo. A pescaria foi normal. Nada de especial, nada de estranho. O problema começou quando estávamos voltando. Era por volta de umas 17h40. A claridade estava diminuindo, mas ainda dava para ver tudo. Estávamos passando por uma curva do rio, perto de uma área mais isolada, quando eu vi algo na margem. Uma criança, sozinha, parada bem na beira do barranco, onde as raízes das árvores ficam expostas. Era uma menina. Parecia ter uns 8 ou 9 anos. Cabelo longo, preto, vestido claro, quase branco. Os pés estavam descalços na lama. Eu lembro que, na hora, disse: Jonas, olha ali, uma menina. Ele olhou rápido e soltou uma frase que nunca vou esquecer. Aqui não tem criança, Daniela. Eu franzi a testa. Como não? Tá bem ali. Ele desligou o motor imediatamente. Eu tô dizendo, aqui não tem casa, não tem comunidade, não tem nada. Mas eu tô vendo ela. Pois é, e é isso que me preocupa. O jeito que ele falou me arrepiou na hora. Nós ficamos olhando. A menina não se mexia. Nada.
Nem o vestido balançava com o vento. Era como se ela estivesse colada no chão. Eu acenei. Oi, você tá perdida? Daniela, não fala com ela. O Jonas sussurrou. Mas eu não conseguia simplesmente ignorar. A menina então virou o rosto, devagar, até mirar diretamente para mim. E foi aí que senti o primeiro sinal de que algo estava errado. Os olhos dela não refletiram a luz. Na Amazônia, qualquer olho, humano ou animal, reflete algum brilho ao pôr do sol. O dela não. Era escuro, completamente escuro, como 2 buracos. Mesmo assim, eu senti que ela me observava. O barco estava parado e o som do rio parecia diminuir. Os pássaros pararam. O vento diminuiu. Tudo ficou mais silencioso. E sem mover os pés, a menina inclinou o corpo para frente, lentamente, como se estivesse tentando enxergar dentro do barco. Eu instintivamente dei um passo para trás. Jonas disse: Daniela, senta. Agora. Mas eu não sentei. Eu só conseguia encarar aquela coisa. A menina abriu a boca. Não muito, só um pouco. E então ouvi o som. Não era voz de criança. Era um sussurro, raspado, úmido, como se alguém falasse debaixo d'água. Eu não entendi as palavras, se é que eram palavras, mas o som entrou direto no meu peito. Eu senti meu estômago revirar. Foi nesse momento que percebi algo que me destruiu por dentro. Os pés dela não tocavam totalmente a lama. Eles estavam levemente acima, como se flutuassem a alguns centímetros. Eu me arrepiei inteira. O Jonas ligou o motor de uma vez. Segura. Jonas, espera. Isso não é gente, Daniela. Quando ele acelerou o barco, eu juro, e posso jurar para qualquer pessoa, que a menina apareceu mais perto da beira do rio, sem mover as pernas, como se fosse puxada para a frente. O movimento foi tão antinatural que não parecia humano. E quando estávamos virando o barco, ela inclinou a cabeça, devagar, mas devagar de um jeito errado, até quase tocar o ombro, e me olhou. Me olhou com um ódio tão frio, tão profundo, que eu senti meu corpo inteiro paralisar. Eu fechei os olhos. Quando abri, ela tinha sumido, desaparecido, sem som, sem rastro, sem poeira, nada. A água voltou a correr normalmente. Os pássaros voltaram a cantar. O vento voltou a soprar, mas eu fiquei gelada. E o Jonas só disse: nunca mais olha para a margem quando estiver voltando perto do anoitecer. Eu não vi mais aquela menina. Nunca. Mas algumas semanas depois, encontrei um senhor da comunidade, o seu Arlindo, que foi mateiro a vida inteira. Contei por alto o que vi, sem detalhes. Ele só respondeu: tem gente que o rio chama pelo nome. Tem gente que o rio chama pela imagem. E o que isso quer dizer? Quer dizer que tem coisa que aparece na beira, para ver quem olha de volta. Eu não dormi bem por meses. E até hoje, quando volto para a comunidade, evito andar de barco perto do pôr do sol. Porque na Amazônia, nem tudo que tem forma de gente é gente. E nem tudo que parece perdido quer ser encontrado. Meu nome é Pedro Arimateia. Tenho 51 anos e vivo há 27 na região de Novo Airão, às margens do Rio Negro, no Amazonas. Trabalho como caseiro num sítio grande, dentro da Reserva de Desenvolvimento Sustentável do Anavilhanas, uma área que eu aprendi a respeitar como se fosse uma entidade viva. A floresta muda de humor, e quando ela quer avisar alguma coisa, ela avisa. Eu achava que entendia todos esses sinais, até a noite em que descobri que existe algo ali dentro que não deveria existir. Algo que sabe andar como a gente, sabe imitar a gente. Mas não é gente. O sítio onde trabalho pertence a um empresário de Manaus que só vai lá 2 ou 3 vezes por ano. Eu fico como responsável pela manutenção. A casa principal fica perto do rio e os chalés ficam um pouco mais afastados dentro da mata. Naquele período, estou falando de junho de 2019, eu estava sozinho no sítio. Era minha rotina normal. Dormia cedo, acordava cedo, fazia o que tinha de fazer.
Mas naquela semana 3 coisas começaram a me incomodar. Cães latindo para o mato à noite, passos pesados depois das 2 da madrugada, assobios vindos do igarapé. Essas coisas isoladamente não são tão estranhas, mas ali havia algo diferente no jeito que aconteciam. Era como se os sons estivessem errados, como se fossem imitações. Como se alguém estivesse tentando reproduzir os sons da mata, mas sem entender exatamente o ritmo. Os assobios, por exemplo, eram sempre iguais. Mesma altura, mesmo tempo. Nunca variavam como os pássaros fazem, e isso começou a me deixar inquieto. A noite mais marcante foi numa sexta-feira. Eu estava sentado na varanda por volta de 21h30, quando ouvi alguém andando perto do depósito. Passos firmes, pesados, como de um adulto. Pensei que fosse o irmão do dono, que às vezes aparecia de surpresa. Chamei. Seu Antônio? Os passos pararam. O silêncio ficou tão forte que parecia que o ar tinha engrossado. Quem tá aí? Eu perguntei. Nada. Levantei, peguei a lanterna e fui na direção do depósito. O chão estava úmido por causa da chuva da tarde. Dava para ver rastros de qualquer pessoa que tivesse passado. Mas não havia rastro nenhum. E ainda assim, os passos tinham sido claríssimos. Voltei para a varanda um pouco incomodado, mas tentei esquecer. Só que, pouco depois da meia-noite, o pior começou. Eu estava quase dormindo quando ouvi minha própria voz vindo do lado de fora. Não uma imitação exagerada. A minha voz. Chamando: Pedro. Eu congelei. É impossível explicar o que senti naquele momento. Era como ouvir sua gravação em um rádio velho, com falhas, com chiado, mas reconhecível. Pensei que podia ser algum ladrão tentando me enganar, mas a voz se repetiu mais perto. Pedro, vem cá. Não era humano. Não era. Senti isso no mesmo segundo. A voz tinha pausas estranhas. O ritmo era como se alguém estivesse repetindo um som que ouviu antes, tentando entender como pronunciar. Levantei devagar. Fui até a janela. A lanterna acesa iluminava a frente do sítio. Tudo estava quieto. Até que ouvi o som de passos. Mas não eram passos normais. Eram lentos, arrastados, como se alguém estivesse aprendendo a andar. E então, a voz ecoou de novo, mas dessa vez, mais clara. Pedro, sou eu. Eu travei inteiro. Sou eu. Quem? A lanterna estava na minha mão, mas parecia pesar uns 20 quilos. Eu mal conseguia levantar. E então eu vi. Algo surgiu entre 2 árvores. Não saindo de trás delas, mas surgiu ali como se fosse sombra ganhando forma. A luz pegou só metade do corpo. O resto ficou no escuro. Parecia um homem, mas não era, porque os braços eram longos demais. O tronco era estreito demais. E a cabeça parecia inclinada de um jeito torto, com o pescoço frouxo. E quando a luz tocou o rosto, eu percebi o pior. O rosto não tinha expressão. Como se não soubesse como uma expressão humana funciona. A coisa então disse com a minha voz: Pedro, vem aqui. Era erro por erro. Cada palavra parecia ser montada no ar. Eu dei um passo atrás, apavorado. A coisa deu um passo para a frente. E esse passo foi errado. Completamente errado. O joelho dobrou para o lado contrário, como se as articulações fossem montadas ao revés. Eu caí sentado no chão. A lanterna caiu da minha mão e iluminou o corpo daquela coisa. E só aí entendi. Não era uma pessoa. Era uma forma tentando parecer uma pessoa. Tentando imitar. Tentando aprender. Os braços pendiam como cordas. O peito subia e descia rápido, mas sem som. E a cabeça girava milímetros de cada vez, como se tivesse engrenagens por dentro. A coisa deu mais um passo. E antes de eu conseguir reagir, ouvi um uivo vindo da mata. Um uivo real, de cachorro. Meus cães avançaram, latindo desesperados, vindo da lateral do sítio. A coisa recuou imediatamente. Não correu, não virou.
não fugiu como um animal. Ela apenas se apagou, como se a sombra engolisse o corpo, como se nunca tivesse existido. Os cães ficaram latindo para o nada por quase 3 minutos, e eu fiquei ali, no chão, tremendo, sem conseguir levantar. No dia seguinte, encontrei marcas estranhas no barranco perto da casa. Não eram pegadas humanas. Não eram marcas de onça, nem de queixada, nem de tamanduá. Eram marcas profundas, longas, paralelas, como se dedos enormes tivessem se apoiado ali. Naquela manhã, arrumei minhas coisas. Pedi demissão. Nunca mais passei uma noite naquele sítio. E até hoje, quando estou no barco indo para Manaus, evito olhar para o interior da mata. Porque sei que existe algo ali. Algo que caminha como a gente, que imita a gente, mas que não é da nossa espécie. E o pior é que ela está aprendendo. Meu nome é Carla Menezes, tenho 29 anos, sou caminhoneira há 7. Trabalho fazendo o trecho Porto Velho-Manaus, subindo pela BR-319, uma das estradas mais isoladas e difíceis do país. Quem conhece essa região sabe, ali é Amazônia pura. Trechos enormes, sem sinal, sem base, sem apoio. Áreas de floresta fechada dos 2 lados. Eu sempre falo isso para quem pergunta como é dirigir lá. A BR-319 de madrugada não é estrada, é um corredor vivo de mata. Se você desligar o motor, a floresta engole o som. E é justamente sobre uma noite ali, no Kawami 512, que eu vou falar. Uma noite que até hoje eu preferia apagar da memória. Era outubro de 2021. Eu estava voltando para Manaus com um carregamento leve. A previsão era chegar no outro dia pela manhã, então decidi dirigir até onde aguentasse antes de parar. A noite estava clara, lua forte, sem chuva, o que já era um milagre naquela época do ano. Por volta de 2h30 da manhã, comecei a sentir o cansaço bater. Parei o caminhão no acostamento, deixei o farol baixo ligado e desci para alongar as pernas. A floresta estava quieta. Quieta demais. Nenhum bicho, nenhuma cigarra, nenhum coachar, nada. Aquele silêncio profundo que só existe na Amazônia quando alguma coisa está errada. Mas eu, teimosa, ignorei. Fiquei ali alguns minutos e quando ia subir no caminhão, vi um homem parado na beira da estrada, a uns 40 metros de mim. Ele simplesmente estava ali, imóvel, de pé. Virado para o mato, não para a estrada. Eu congelei. Não tinha ouvido passos. Não tinha visto aproximação. Ele só apareceu. Liguei a lanterna do celular e iluminei na direção dele, e aquilo só me deixou mais inquieta. O homem usava roupa escura, talvez uma calça velha e uma camisa larga. O corpo parecia magro demais. Alto, muito alto para alguém da região. O cabelo era escuro e comprido. Mas o que me arrepiou foi a posição dele. Ele estava encarando a mata, sem se mover nem 1 milímetro. Eu gritei: "Ei, tá tudo bem aí?" Nada. Nem um gesto. Nem um virar de cabeça. Nada. Eu pensei que talvez fosse alguém perdido, o que não é impossível na 319. Mas quando dei 2 passos na direção dele, percebi uma coisa horrível. Ele não respirava. Sim, eu juro. O peito dele não subia. O ombro não mexia. Era como se fosse um manequim. Mas não era. Eu fiquei parada ali, tentando entender se era sono, se era susto meu, se era alguém desorientado. E então o homem fez o primeiro movimento. Ele virou a cabeça. Não o corpo, só a cabeça. Mas virou devagar. Muito devagar, num ângulo estranho, como se o pescoço estivesse rígido ou quebrado. A cabeça virou tanto que quase encostou no ombro. E os olhos... Eu perdi o fôlego. Os olhos estavam brancos. Não brancos de catarata. Brancos como se não tivessem íris. Como se estivessem cobertos por uma película leitosa. E ele me encarava, diretamente. Eu recuei. A lanterna tremia na minha mão. "Moço?" Eu tentei. "O senhor precisa de ajuda?" Ele deu um passo torto. O joelho dobrou para dentro de um jeito que ninguém conseguiria caminhar daquele jeito. Eu me preparei para correr, mas uma parte de mim não conseguiu sair do lugar. E aí ele deu o segundo passo, dessa vez mais perto da luz. E eu vi. Ele não tinha sombra. A luz do caminhão estava apontada para ele, a lanterna do meu celular também, mas não havia sombra no chão. Nada. Zero. Quando percebi isso, meu corpo gelou.
Eu subi no caminhão de uma vez, bati a porta, travei e liguei o motor. Quando os faróis altos acenderam, o homem estava mais perto do que antes. Muito mais perto. Uns 12 metros, talvez. E não tinha som. Não tinha barulho de passo. Não tinha nada. Ele simplesmente mudava de posição entre um piscar e outro. Eu engatei a marcha. O caminhão deu um solavanco. E foi nesse instante que ele falou. Ou algo do tipo. A boca dele abriu, e abriu, e abriu. Lenta demais. Como se nunca tivesse usado a boca antes. E o som que saiu não era voz. Era um som rouco, pesado, quebrado. Quase um rugido abafado. Eu acelerei. E enquanto o caminhão ganhava velocidade, olhei pelo retrovisor. O homem estava parado no meio da estrada. Só parado. Mas, e isso é o que me dá pesadelo até hoje, a cabeça dele me acompanhava. Enquanto o corpo ficava parado, a cabeça virava, me seguindo, mesmo quando já estávamos a quase 200 metros. Virava além do que um pescoço humano aguenta. Eu arranquei naquela rodovia como se minha vida dependesse disso. E quando finalmente alcancei o posto de apoio improvisado no Calamity 300, parei o caminhão e fiquei quase 40 minutos tremendo. Não contei para ninguém, nem para outros caminhoneiros, nem para minha família. Tem coisa que não dá para explicar. Tem coisa que ninguém acreditaria. Mas eu sei o que eu vi. Aquele homem não era homem. Aquela coisa não respirava, não tinha sombra, não caminhava como gente, não falava como gente. E não deveria estar ali. E às vezes, quando estou voltando de madrugada pela 319, faço o possível para não olhar para as margens da estrada, porque eu sinto, lá no fundo, que se eu olhar no momento errado, ele pode estar lá, esperando. Meu nome é Alcides Moraes. Tenho 63 anos e moro há mais de 4 décadas na Ilha da Marchantaria, ali pertinho do encontro das águas, entre o Rio Negro e os Solimões. Sou pescador, como meu pai foi, como meu avô foi, e como metade dos homens aqui da ilha também é. Nasci e cresci vendo água em todas as direções, convivendo com botos, jacarés, pororocas pequenas, rios que sobem e descem como respiração. Conheço essa região como conheço as linhas da minha mão. E por isso mesmo posso dizer que, na noite em que encontrei as marcas, aquilo que caminhou na ilha não era de criatura deste mundo. Não gosto de falar disso. Não por vergonha, mas porque até hoje, quando lembro, sinto um peso estranho atrás do pescoço. Vou contar do jeito que aconteceu. Era fevereiro de 2015. A cheia estava começando, mas ainda dava para caminhar pela parte mais alta da ilha sem precisar de canoa. Eu estava sozinho naquele dia. Minha esposa tinha ido visitar uma prima em Manaus e eu tinha ficado para cuidar do rancho e das redes. Por volta das 17, fui recolher umas iscas que deixei em um lago pequeno no interior da ilha. A luz estava bonita, aquele amarelo quente que só existe na Amazônia no fim da tarde. Parei minha canoa, amarrei na estaca e comecei a andar. Normalmente a ilha é barulhenta. Papagaios, guaribas, ararinhas, tudo gritando ao mesmo tempo. Mas naquele dia, o silêncio veio do nada. Silêncio pesado. Que não acontece sem motivo. Eu parei, só escutando, nenhum pássaro, nenhum vento batendo folha, nada. É o tipo de silêncio que, para quem nasceu aqui, significa só uma coisa: algo grande está por perto. Continuei caminhando devagar. Quando cheguei no lago, percebi a primeira coisa errada. Minhas iscas tinham sumido. Sem sinal de ataque de piranha, sem rastro de jacaré, sem marca de onça. Só sumiram. Pode ter sido alguém passando, e pensei. Mas não tinha pegada humana. Nenhuma. Eu ia voltar quando percebi algo na beira da água. Parecia pegada. Mas não era pegada de gente, nem de onça, nem de queixada, nem de nada que eu reconhecesse. E olha que eu reconheço tudo. A marca era funda, muito funda, como se algo pesado tivesse estado ali. Mas não havia dedos, nem casco, nem garras. Era uma cavidade ovalada, afundada, com 3 sulcos horizontais dentro.
como se uma coisa com 3 dobras tivesse se apoiado. Eu senti o estômago travar. Aquilo não parecia rastro de animal da região. Aquilo parecia a marca de um joelho, mas de um joelho muito maior do que o de um ser humano. E logo ao lado, outra marca igual, e outra, e mais uma. Como se o bicho, seja lá o que fosse, tivesse se movido apoiado sobre as pernas, meio rastejando, meio caminhando, e se afastado em direção ao interior da mata. Eu deveria ter ido embora ali. Mas a curiosidade matou muito mais gente aqui do que jacaré. Decidi seguir as marcas. Caminhei uns 50 metros mata adentro, seguindo aqueles sulcos profundos no chão. Quanto mais eu seguia, mais estranhas ficavam as marcas. Algumas pareciam joelhos, outras pareciam como se algo tivesse se apoiado com o cotovelo, e outras pareciam arranhões longos, como se dedos muito compridos tivessem arrastado. E foi então que notei outra coisa. Havia pedaços de casca arrancados das árvores, mas arrancados de cima, não de baixo. Como se algo muito alto tivesse agarrado o tronco para se impulsionar. Meu corpo inteiro entrou em alerta. Eu comecei a pensar em voltar. Só que aí ouvi um barulho, baixo, rápido, um tec, 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 como se algo muito leve subisse no tronco de uma árvore. Apontei o olhar para cima. A copa das árvores estava escura, mas dava para ver. Só por um instante, um movimento grande. Algo passando de um galho para o outro. Algo pesado, mas silencioso. Algo que parecia ignorar a gravidade. Na hora, eu pensei em macaco-aranha. Mas macaco-aranha não se move daquele jeito. E muito menos tem quase 2 metros de altura. Eu dei 3 passos para trás e ouvi de novo o tec-tec, só que mais longe. A coisa estava me observando. Meu nome é Helena Duarte, tenho 47 anos e trabalho como bióloga especializada em mamíferos amazônicos. Sou nascida em Barcelos, às margens do Rio Negro, e passei metade da minha vida dentro do Parque Nacional do Jaú, estudando fauna. Eu vi muita coisa na mata. Onça pintada espreitando o barco, cobras gigantes cruzando trilhas, bichos que a ciência ainda nem deu nome. Mas só uma vez, uma única vez, eu ouvi algo que não sei explicar. E ouvir foi pior do que ver. Em julho de 2016, eu estava em uma expedição curta para estudar populações de guaribas em uma região remota do Jaú, perto do Igarapé, Miratu. Era apenas eu e um assistente, o Rafael, um rapaz jovem, bem intencionado, mas sem tanta experiência de mato. Chegamos à base improvisada perto das 16 horas, montamos rig, fizemos fogueira e deixamos gravadores automáticos instalados na mata para captar vocalizações noturnas. Era uma noite comum. Calor, mosquitos em tudo quanto é canto, cheiro forte de terra úmida. Até umas 21h30 foi quando o silêncio caiu, de uma vez. Guariba quieto, Rarro, Inambuquaiatu, Stranon grilos quietos, nunca. Eu estava anotando dados quando vi Rafael parar o que estava fazendo. Professora, o que foi? Tá ouvindo isso? Eu não ouvi nada, mas vi o medo nos olhos dele. Foi aí que percebi. Não era o que eu estava ouvindo, era o que eu não estava ouvindo. A floresta havia desligado. E para quem trabalha na Amazônia, isso é sinal claro. Alguma coisa grande está por perto. Ou alguma coisa que a mata reconhece como ameaça. Eu respirei fundo, tentando não passar preocupação. Deve ser onça, menos falei, professora. Ele respondeu, isso não é onça. A frase dele foi tão firme que me incomodou. Rafael era medroso, sim, mas não era de afirmar algo daquele jeito. Pouco depois, escutamos um som longe, muito longe, mas tão alto que parecia atravessar o ar. Mas não um grito humano. E também não um grito de bicho. Era um som comprido, profundo, cheio de ruído na garganta. Parecia um lamento. Parecia um animal se ferindo. Parecia alguém chamando... Meu corpo inteiro arrepiou. Que é essa?
Rafael sussurrou. Eu não sabia responder. Eu conheço absolutamente todos os sons de animais grandes da Amazônia. Onça, anta, sucuri, veado, guariba, porco do mato. Nenhum tinha aquela vocalização. Era como se a voz estivesse vindo de uma garganta enorme, mas sem forma humana. E o pior de tudo é que aquele grito não ecoava. O som simplesmente vinha e parava. O eco morria antes de nascer. E eco morrer na Amazônia, isso não é natural. Depois do primeiro grito, vieram 2 minutos de silêncio absoluto. Daquele silêncio grosso que prende a respiração. E então outro grito. Dessa vez, mais perto e mais alto. Rafael segurou meu braço. Professora, isso está vindo pra cá. Eu senti o mesmo. A vibração no solo era mínima, mas estava logo. Uma sensação fraca de deslocamento de ar ou peso. Peguei a lanterna, virei em direção à trilha. Nada, mas o cheiro mudou. A mata tem seus cheiros. Flor, lama, peixe, fungo, matéria orgânica. Mas naquele momento, senti um cheiro que nunca tinha sentido. Cheiro de metal, de sangue, de ferro quente. Como se algo estivesse carregando aquele cheiro com ele. Professora, a gente precisa ir pro barco. Espera, vamos ouvir mais um pouco. Foi burrice minha, porque o terceiro grito veio tão perto que parecia estar a menos de 100 metros. Só que dessa vez, o grito veio por baixo. Sim, menos Wilson parecia vir debaixo da copa das árvores, como se a coisa estivesse caminhando entre as raízes, não entre as folhas. Rafael começou a recuar, professora. Isso não está certo, eu sei. Eu sabia. Então, atrás de nós, ouvimos o que eu nunca vou esquecer. Passos. Passos lentos pesados, mas sem arrastar. Passos de algo grande, muito grande, tocando o chão com cuidado. E o som vinha em nossa direção. Eu virei a lanterna rápido. O feixe iluminou só mato e troncos, mas por um instante, e eu juro por tudo que é sagrado que isso é real, eu vi 2 formas refletindo a luz. Não eram olhos de animal, não eram olhos humanos, eram longas, verticais, como fendas, como lâminas, brilhando na escuridão. E estavam a quase 2,5 metros do chão. Ele estava de pé, alto, muito alto. Rafael gritou, corre, e corremos. E a coisa correu também. Os passos eram pesados, mas rápidos demais. Como se tivesse pernas compridas demais. A mata fechada não atrapalhava. Ele passava por entre as árvores como se o corpo fosse estreito demais, ou flexível demais. E o grito menos, aquele grito horrível, veio de novo. Mas dessa vez, tão perto, que eu senti o peito vibrar. Chegamos no barco ofegantes, pulamos dentro, quase caímos. Rafael ligou o motor no pânico. A coisa parou na margem. Não entrou na água, não cruzou a linha da luz, mas ficou ali, ficou olhando. A silhueta era impossível de entender, alta, longa, pernas exageradas, cabeça fina, virada de lado, e as fendas brilhando, como lâminas olhando para nós. Quando o barco se afastou, o grito veio pela última vez. Dessa vez, mais baixo, mais lento, quase, triste, e ecoou pela primeira vez, um eco todo, como se a floresta estivesse devolvendo o som com medo. Nunca mais voltei ao Miratu. Rafael pediu demissão no mesmo mês. Anos depois, quando converso com ribeirinhos e mateiros, noto que eles evitam aquela região. E todos têm histórias parecidas. Falam do bicho que anda onde não devia. Falam do grito que não tem eco. E falam de uma coisa que me arrepia inteira sempre que ouço. Quando ele te olha, ele te vê por dentro. Eu não sei o que vi naquela noite, mas sei que não era bicho catalogado. Não era lenda, não era imaginação, era algo real. Algo que a floresta teme. Algo que não deveria estar lá. E que por algum motivo, saúde ou desgraça, decidiu cruzar nosso caminho. E naquela noite, na reserva do Jaú, eu senti que a Amazônia não é dona de tudo o que vive dentro dela. Tem coisa lá dentro que nem a própria mata aceita. Comente
seus relatos de terror para serem contados nos próximos vídeos. Se inscreve no canal para não perder nenhum relato. Até a próxima.